Agitou, Fabrício Bruno muda de ideia, Eric Pulgar comunica sua saída do Flamengo, novo dirigente de base. É confirmado, vai começar a pré-temporada 2025, Flamengo vem frenético. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que tá de cantinho, que taca o dedo no like, depois se inscreve. Você que é flamenguista de verdade, quer ficar por dentro das notícias do Flamengo? Então apoia aí, um flamenguista de verdade apoia o outro. Tacou o dedo no like, se inscreveu, não custa nada, é de graça, simples assim. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos. Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai chegar frenético, arrebentando, vivendo novos momentos e conquistando títulos. Você põe fé que o Flamengo vai sair vitorioso nessa temporada 2025? Comenta aí, vamos que vamos. Meus amigos, Flamengo oficializa aí, ó, entre aspas, né? O que acontece? Matheus Sávio vai render cerca de 5 milhões e 700 ao Flamengo. Isso em reais, hein? O Urawa Reds, acho que é assim mesmo que fala, desculpa aí, pagou ao Kashiwa Reysol a multa rescisória de 3 milhões de dólares, cerca de 19 milhões de reais. O Meia tinha 30%, aí, o Flamengo tinha 30% do Meia, né? Era dono desses direitos do jogador, e vai receber esse valor aí de 5 milhões e 700. Muita grana entrando aí, né, de surpresa, que é um jogador que o Flamengo já estava até esquecido lá. E por um outro lado, aí, quem trouxe essa informação foi o Vene Casagrande. Por um outro lado, aí, o Flamengo oficializando uma chegada. O Flamengo confirma aí, ó, confirmado o novo gerente da base do Flamengo, Carlos Noval, exclusivo aí. Carlos Noval será o gerente da base do Flamengo, ou seja, uma apuração feita aí pelo Flazoeiro com o Flabase. A situação é a seguinte, né? O Flamengo vai profissionalizar todos os setores aí, sem perder nenhuma chance, nenhum espaço, e comunica aí que tem um novo dirigente da base. Assim ele vai trabalhar em conjunto com o Felipe Luiz e com o José Bolto para poder estar melhorando e colocando um padrão no Flamengo aí. É isso mesmo. O Flamengo vai ser aquele time sempre agudo. O técnico vai chegar e vai ter que se adaptar ao time. E não o time se adaptar ao técnico quando acontecer troca. Então vai ser isso aí. Se Deus quiser, a gente não vai trocar tão cedo, né? Isso mesmo. Meus amigos, Fabrício Bruno muda de ideia. O que aconteceu? O Cruzeiro sinalizou uma proposta de 5 milhões de euros por 50% dos direitos do jogador Fabrício Bruno. Hoje, com 28 anos, quase completando seus 29. E o Fabrício Bruno, que antes tinha a ideia de ir embora para a Europa, agora mudou de ideia, não quer mais ir para a Europa, quer ficar no Brasil. Brincadeira, né? Sendo que o Flamengo ano passado chegou a recusar lá do Rennes, chegou a aceitar uma proposta do Rennes da França de 15 milhões de euros pelo jogador, né? Primeiro o Flamengo recusou essa proposta do Rennes da França de 15 milhões pelo jogador, e o jogador queria ir. Depois o Flamengo aceitou do West Ham uma proposta também de 15 milhões. Na verdade, a do Rennes foi de 14.700 e do West Ham 15 milhões de euros. O Flamengo aceitou, o jogador não aceitou porque, segundo ele, o salário lá não ia ser compatível com o que ele ia gastar, não ia ser negócio, é melhor ele ficar no Flamengo. Detalhe, o cara tinha um sonho de ir para a Europa, mas aí depois não foi por causa do valor. Então o sonho dele não era ir para a Europa, o sonho era ganhar mais. Aí foi frustrado e decidiu ficar no Flamengo. Hoje está no Flamengo, é constantemente convocado para a seleção brasileira por Dorival Júnior. Ele pretende continuar sendo convocado e agora ele mira ficar no mercado brasileiro, acreditando que no Cruzeiro ele terá visibilidade, ainda mais com a chegada do Gabigol lá, que ele terá visibilidade para ele poder estar chegando à seleção brasileira. E no Flamengo ele estaria insatisfeito com a reserva. Inclusive, segundo o Vene Casagrande, jornalista setorista do Flamengo, ele chegou a interromper suas férias, se reuniu com seus empresários, foi lá ao CT do Flamengo para tentar ajudar nessa negociação aí. Mas não deu certo, o Flamengo não aceitou. Se o Cruzeiro quiser, vai ter que dobrar essa oferta aí. Segundo o Mauro César aí, a proposta que o Flamengo poderia aceitar é se eles cedesse o Caio Jorge, que é um atacante que o Flamengo está precisando, ele mais ou menos parecido com o Gabigol, e aí sim, pagasse 5 milhões mais o Caio Jorge, o Flamengo liberaria o Fabrício Bruno. Seria um negócio, porque o
Carlos Jorge tem apenas aí 21, 22 anos, Fabrício Bruno já vai completar 29. Mas a informação que a gente tem é que ele mudou de ideia, não quer ir para a Europa, quer ficar no Brasil, quer ir para o Cruzeiro, só que o Flamengo só vai vender se eles no mínimo dobrar essa proposta aí. Porque não é negócio ficar com um jogador, 50% de um jogador que já vai completar 29 anos, porque não terá uma revenda futura muito boa. É isso que acredita o Flamengo. E o Eric Pulgar, meus amigos? O que está acontecendo com o Eric Pulgar? Eric Pulgar, titular absoluto. Torcida gosta dele. Tem um bom salário. Hoje está visando renovação aí e até um aumento de salário. Muita gente fala que o salário dele seria incompatível com os demais. Porém, o jogador comunicou que no dia 31 de dezembro de 2025 ele se desligará de qualquer forma do Flamengo e não permanecerá. Sendo assim, comunicou aí sua saída oficial e o Flamengo, por sua vez, já estuda algum negócio no início desse ano para ganhar algum dinheiro com o jogador, senão o jogador vai sair de graça no final do ano. Sem contar que ele pode fazer corpo mole daqui para frente à vontade, né? Porque já que vai sair mesmo. Então, Eric Pulgar comunica aos seus empresários comunicam ao Flamengo, Eric Pulgar não jogará mais pelo Flamengo no final de 2025. Entre os gostos e desgosto aí, né? Eric Pulgar trazendo desgosto, mas tem o Gerson trazendo aí muito gosto. O Gerson foi eleito o melhor meio-campista de 2025. Inclusive, muita gente aí aponta que ele foi melhor do que 2019. Informações aí de que, comparando os números e a qualidade em campo, ele jogou muito mais sendo capitão agora em 2024 do que em 2019. E olha que 2024 nem foi tão vitorioso quanto 2019. Então, Gerson, que já saiu, já voltou e tem propostas de fora aí, hoje é o principal jogador do Flamengo. Tomara que o Flamengo não aceite proposta de ninguém e consiga manter esse jogador. Falando de saídas aí, né, que a gente falou que o Eric Pulgar vai sair, Fabrício Bruno quer sair e o Gerson tem proposta, tem o Wesley, meus amigos. O Wesley é o jogador hoje mais sondado no Flamengo. O Flamengo já chegou a ter propostas aí de alguns clubes, entre eles aí, ó. Flamengo endurece negociações por Wesley após sondagem de Aston Villa, Mila e Everton. Já teve mais times ainda, mas os últimos 3 foram esses aí. Depois da oferta do Aston Villa, Mila e Everton também demonstraram interesse em Wesley, mas o Flamengo mantém posição firme. Os clubes finalizaram propostas semelhantes, né? A do Atalanta no ano passado, 20 milhões de euros, 127 milhões de reais, mas o rubro-negro recusou. O Flamengo valoriza o lateral direito que entrou, né, na seleção do último Brasileirão aí e espera ofertas mais atuais, preferencialmente no meio do ano. O clube estipula uma venda em torno de 30 milhões de euros, 191 milhões de reais, mas apenas após o Super Mundial. Uma informação aí do GE Globo, Raíssa Manoeli. Meus amigos, a situação é a seguinte. O Wesley, ano passado, clubes como a Atalanta sinalizaram 20 milhões de euros. Ele estava em baixa no Flamengo, seria um excelente negócio e o Flamengo não aceitou, não vendeu. Muita gente criticou que não devia ter perdido essa chance, que o Wesley é um baga e coisa e tal. Só que o Wesley, após a chegada do Felipe Luiz, se tornou titular absoluto, mostrando ser um jogador muito bom, de muita qualidade. Tudo aquilo que os europeus viam nele se concretizou ainda no Flamengo, nessa reta final aí com a chegada do Felipe Luiz. Sendo assim, um jogador que valia aí 20 milhões de euros, agora, claro, que vai valer muito mais. E esse valor hoje está na casa aí de 30 milhões de euros. É o que o Flamengo espera arrecadar com o Wesley. Se alguém sinalizar aí com 25 milhões de euros, o Flamengo já vai começar a sentar para conversar, para ver se chega a 30. Lembrando, tem Super Mundial no meio do ano, e depois do Super Mundial o Wesley vai estar mais valorizado ainda. Claro, o Flamengo tem que fazer uma boa campanha, e aí muitos jogadores vão se valorizar, porque aí a repercussão vai ser mundial. E com isso, o Flamengo também espera convocações do Wesley para a seleção brasileira, que vai valorizar mais ainda. Então o Flamengo deve fazer uma alta grana com o Wesley, e o Wesley tem uma coisa muito boa nele, galera. Que ele sabe das propostas de fora. Se ele sair, segundo ele está muito satisfeito. Se ele continuar, ele está satisfeito. Por quê? Porque ele está no maior clube das Américas. Hoje o clube que
paga ele um bom salário, um clube midiático. Então ele não quer sair de qualquer forma, ele quer sair por cima. Só se for bom para o Flamengo e para ele. Então o jogador que está valorizando sua permanência no Flamengo, profissional, está sendo um pouco diferente do Eric Pulgar, que agora está aí dando chilique, querendo sair de tudo quanto é jeito. Fabrício Bruno agora não quer mais ir para a Europa, deseja ficar no Brasil, está dando chilique também. Então tem muito jogador mimizento e o Wesley não é um desses. Claro, todo jogador tem direito de ver onde vai ser melhor para ele. Fabrício Bruno seria melhor no Cruzeiro, por quê? Porque lá, segundo fontes aí, o próprio Vene Casagrande, o próprio Fernando Diniz, em conversa com o Fabrício Bruno, falou que ele seria titular. Agora, como pode cravar que o cara vai ser titular, a gente não sabe, porque o cara tem que lutar por posição. Fica até chato e antiético com os jogadores que já estão lá. E, no caso aí do Eric Pulgar, ele fala que tem questões particulares aí que não está agradando ele no Rio de Janeiro. Ele teve um problema com a irmã dele lá, e teve depressão, coisa e tal. Tudo isso aí ajudou para ele sair do Brasil, né? Ainda não saiu, mas pretende sair já daqui menos de um ano, 300 e poucos dias, né? Que nós já estamos aí no dia 4, dia 5, né? Nem sei que dia é hoje, mas só sei que ele pretende deixar o Flamengo no final de 2025. Ou seja, entre tudo aí, o Wesley está sendo grato ao time que revelou ele, o time que deu moral a ele quando não era ninguém. Agora que está sendo um dos melhores lateral aí do mundo. No Brasil já é disparado, mas no mundo aí está despontando entre eles. Está entre os 10, tá? Porque hoje existe aí uma escassez de lateral direito, tanto lateral direito quanto esquerdo, e o Wesley está se destacando e muito. Lateral bom, de qualidade, está difícil. Por isso que esses times europeus aí estão doidos atrás do Wesley. E o Flamengo, que não é bobo nem nada, já tinha renovado com ele, tem uma multa rescisória altíssima de 120 milhões de euros, ninguém vai pagar a multa rescisória. Mas isso aí dá um respaldo ao Flamengo, no qual o Flamengo sabe que permanecerá com o jogador aí, se eles não chegarem a uma quantia boa. E o jogador também deseja ficar. Para ele tanto faz ir como ficar. Na verdade ele deseja ir. Mas se ele ficar, para ele também tá bom. Então o Flamengo tem um jogador aí que... um jogador grato que honra o manto sagrado. Essa é a verdade. Sobre as contratações, quem vai chegar, quem vai sair, já especulamos aí. Danilo, Oscar, Roberto Firmino, Richarlison. Richarlison falou que não tem possibilidade dele vir por causa dos rendimentos lá, do seu valor. O Danilo está praticamente se acertando com outro clube na Itália. Oscar já se acertou com o São Paulo. E o Roberto Firmino continua na incógnita, mas é praticamente uma utopia, porque é um sonho quase impossível de se realizar. Porque hoje o Flamengo teria que pagar aí cerca de 8 milhões de euros aos árabes para trazer um jogador de 33 anos com um salário no mínimo de 3 milhões por mês. Então está quase impossível isso acontecer. E o Roberto Firmino, por sua vez, ele também prefere ficar lá na Arábia, já que lá os seus rendimentos em 2 anos vão ser mais do que o dobro do Flamengo em 3. Então o jogador prefere ficar lá. Então tem tudo isso aí. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço, fui, tamo junto. Valeu, meus amigos.